Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história de resiliência econômica que, olha, desafia a lógica. É isso mesmo. O nosso foco é a região de Jiangnan, na China, num período de quase 400 anos, de 1127 a 1550. E é um período de puro caos e transformação, né? Passa por 3 dinastias bem diferentes. Completamente. A gente começa com a dinastia Song do Sul, depois vem a invasão mongol com a dinastia Yuan e, por fim, o comecinho da dinastia Ming. E a grande pergunta que os materiais que a gente recebeu colocam é: como é que essa região, Jiangnan, conseguiu não só virar, mas se manter como o motor econômico da China no meio disso tudo? Porque a gente está falando de invasões, mudanças de regime, políticas que iam de um extremo para o outro. Exato. A nossa missão aqui, então, é desvendar essa resiliência. E para isso a gente tem um material riquíssimo, com registros de impostos, contratos de terra. Relatos comerciais da época. É fascinante. Então vamos lá. O primeiro ato dessa história começa com uma crise total. A dinastia Song do Sul, de 1127 a 1279. O cenário é o seguinte: os Jurchen, um povo do norte, conquistam a capital e a corte Song tem que fugir desesperadamente para o sul. E, de repente, Jiangnan vira o centro de tudo. O novo centro político, econômico. E essa fuga não é só da corte, é uma onda gigantesca de refugiados. Os dados são, assim, impressionantes. É verdade. Entre 1102 e 1223, a população da região cresce quase 50%. Pois é. Isso consolida a agricultura de arroz, que já era forte, como a base de tudo. Mas, ao mesmo tempo, cria uma pressão absurda sobre o novo governo. Eles precisavam de dinheiro. Muito dinheiro. Para se defender dos inimigos no norte. Ok. Mas aí tem um paradoxo. Crise de refugiados, ameaça de guerra constante. Isso parece a receita certa para um colapso econômico, né? Não para um boom. Exato. E a pergunta é: como eles geraram receita no meio desse caos? E como foi? Eles basicamente normalizaram que era para ser uma medida de emergência. O famoso temporário que vira permanente. Exatamente. Criaram novos impostos com nomes bem diretos, tipo fundos de suprimento de fronteira e cobranças mensais. A ideia era financiar a guerra, mas ficou. E aqui a coisa fica muito curiosa para mim. A gente imagina um império com poder central forte, coletando impostos, mas não era bem assim, né? Não mesmo. A estrutura de poder fiscal, ela se partiu em pedaços. Como assim? O poder se fragmentou de um jeito impressionante. Você tinha a tesouraria particular do imperador, o Ministério da Receita e, o mais importante, os comissariados gerais regionais. E esses comissariados tinham tanto poder assim? Eles controlavam cerca de 60% de toda a renda do Estado. Foram criados para gerenciar a logística da guerra e acabaram virando centros de poder fiscal. Peraí, então o governo central não controlava a maior parte do próprio dinheiro? Isso só como um caos administrativo. Era um caos funcional, nascido da necessidade. Essa descentralização permitia uma resposta mais rápida à ameaça militar constante, sabe? Entendi. E no meio dessa pressão toda, a economia de Jiangnan não só aguentou firme, como inovou de forma radical. Em 1161, o governo introduziu o papel moeda, o huizi. o famoso papel moeda que a gente sabe que muitas vezes acaba em desastre. E aqui não foi diferente no final das contas. No começo foi um sucesso, facilitou muito o comércio. Mas a tentação de imprimir dinheiro para pagar as contas da guerra falou mais alto. Depois de uma grande ofensiva militar em 1206, o valor do huizi começou a despencar. E o que é fascinante é ver como o mercado reagiu a isso. Totalmente. Com a moeda oficial perdendo valor, a prata virou a reserva de valor confiável. Quase como o dólar é hoje em dia para alguns países. E os registros mostram isso, né? A prata pagava 30% dos salários dos militares. Exato. E enquanto isso, as moedas de bronze, as do dia a dia, estavam sumindo. Sendo exportadas em massa para o Japão. Isso. O Japão não tinha moeda suficiente e precisava delas. Então, olha que economia complexa. Papel moeda,
prata como reserva de valor e moedas de bronze virando commodity de exportação. E tudo isso abastecendo um crescimento urbano explosivo. A nova capital, Hangzhou, virou uma metrópole. O material que a gente tem fala em 414 guildas ou ramos de comércio. 414. Isso não é uma economia simples, é um nível de especialização que rivalizaria com qualquer cidade europeia da época. Mostra uma complexidade que a gente não costuma associar a esse período. E o comércio não era só local, claro. De jeito nenhum. Os portos de Ningbo e Quanzhou bombavam. Eles já usavam bússola marítima, navios com casco duplo para viagens longas. E o Japão era o grande parceiro comercial, trocando ouro e madeira pelas moedas chinesas? Uhum. Essa explosão toda nas cidades e no comércio só foi possível porque tinha um campo muito produtivo para sustentar. Mas essa riqueza toda começou a transformar radicalmente a vida no campo também, né? Sim, e aqui surge uma das inovações mais interessantes do período. O conceito de um campo, dois mestres. Um campo, dois mestres. Como isso funcionava na prática? Com a riqueza do comércio, muita gente rica das cidades começou a comprar terras no campo como investimento. Viraram proprietários ausentes. Ok. Isso criou uma nova dinâmica jurídica. Pensa assim, o proprietário ausente tinha escritura da terra, o que eles chamavam de direito ao solo. Certo, o direito de propriedade. Exato. Mas o agricultor, o inquilino, tinha um direito permanente de cultivar aquela terra, o direito à superfície. E esse direito de cultivo podia ser vendido ou alugado. Nossa, então o direito de usar a terra se tornou um ativo financeiro, por chamado Yuan Kai. Sim, que aconselhava os proprietários a tratarem bem os inquilinos, perdoar dívidas. Mas era puro pragmatismo, né? Era para garantir a produtividade, não por bondade. Era um conselho de boa gestão, não uma obrigação legal. Mas essa tensão pela terra chegou a um ponto de ebulição em 1263. Com a guerra contra os mongóis indo de mal a pior. Pois é, o chanceler Jia Sidao propôs uma lei radical: confiscar 1/3 das terras da elite de Jiangnan para financiar o exército. Uma medida desesperada, uma medida que mostrou que, apesar de toda a inovação, o sistema estava no limite. E essa queda nos leva direto para o nosso segundo ato. Isso. A dinastia Song do Sul, inovadora e resiliente, finalmente cai. E o que vem a seguir não é uma simples troca de poder. É uma mudança completa na filosofia de governo. Os mongóis não queriam administrar Jiangnan, eles queriam drenar a região. É o início da era da extração. A conquista mongol foi brutal. Os números para o norte da China são apocalípticos. A população registrada caiu 2/3 entre 1209 e 1393. Nossa! Para Jiangnan, o choque foi na estrutura. A região passou de coração do império a uma fonte de recursos a ser explorada pelos novos senhores que governavam de longe. Da nova capital deles, a futura Pequim. E eles trouxeram um sistema social e fiscal completamente diferente. Sim, um sistema de castas. As famílias eram registradas como civis, soldados ou artesãos, e os filhos tinham que seguir a mesma profissão, de forma hereditária. E criaram um novo imposto, o Kubshir. Um imposto de servidão pessoal que pesava muito sobre os camponeses. E no norte, a coisa era ainda mais feudal, com príncipes mongóis recebendo territórios, os Toxia. E aqui entra uma figura curiosa, os Ortoktai. O texto diz que esses territórios eram administrados por mercadores estrangeiros. Como assim? Era um arranjo muito pragmático. Os príncipes mongóis não tinham interesse nem experiência em administração, então eles terceirizavam. Terceirizavam a administração dos feudos. Basicamente, os Ortoktai, geralmente mercadores da Ásia Central, pagavam uma quantia fixa ao príncipe e, em troca, tinham o direito de extrair o máximo que conseguissem daquela terra. Para os camponeses devia ser um sistema terrivelmente opressivo. Sem dúvida. E foi Kublai Khan quem tentou organizar esse império. Ele centralizou o poder em Pequim e tomou uma decisão econômica drástica. Unificou o sistema monetário com o papel moeda e proibiu a circulação de moedas e metais preciosos. O objetivo era o controle total. Se o Estado é o único emissor de moeda, ele controla a economia. E para gerar receita. Seus conselheiros, homens como Ahmad Sanga, focaram em monopólios estatais, principalmente o do sal.
E isso deu certo. O monopólio do sal se tornou tão lucrativo que chegou a gerar 80% de toda a receita em dinheiro do estado Yuan. Impressionante. E apesar desse sistema extrativista, foi um período de paz interna, a Pax Mongólica, que abriu as rotas comerciais. É aqui que entra o Marco Polo, descrevendo o Porto de Quanzhou como um dos maiores do mundo. E essa conexão global trouxe fusões culturais fascinantes, como a porcelana de Jin da Gen. Exato. A famosa porcelana azul e branca nasce aqui. O azul muçulmano, um pigmento de cobalto, vinha da Pérsia, e os artesãos chineses o aplicavam na sua porcelana, um produto de luxo global. Mas esse sistema todo tinha uma fraqueza fatal. O papel moeda, de novo. Sempre ele. Depois que os conselheiros mais competentes morreram, a impressão de dinheiro saiu de controle. Hiperinflação galopante. E para piorar, o clima mudou. A pequena idade do gelo. E em 1344, inundações catastróficas do Rio Amarelo. Crise econômica, desastre ambiental, revolta social. A dinastia Yuan desmoronou. O que nos leva ao terceiro e último ato, a ascensão da dinastia Ming, em 1368. E se os mongóis eram extrativistas pragmáticos, o fundador dos Ming, o imperador Hongwu, era um ideólogo. Totalmente. Ele veio de uma família de camponeses, odiava comerciantes e tinha uma visão: reverter a economia de mercado e criar uma utopia agrária. E ele foi implacável para colocar essa visão em prática, né? Muito. Primeiro, estabeleceu a capital em Nanjing, bem no coração de Jiangnan, para controlar a região de perto. E depois, confiscou mais da metade das terras da elite local. Exatamente. E para controlar o campo, criou o sistema Ligia, grupos de 110 famílias que eram coletivamente responsáveis pelos impostos e pela ordem. Era controle social total. E as políticas econômicas foram igualmente radicais. O papel moeda, de novo, que fracassou quase na hora. Mas a decisão mais impactante foi em 1374. A proibição de todo o comércio marítimo privado. Uma loucura do ponto de vista econômico. Fechar a China para o mundo. Qual foi o resultado? Para Jiangnan, foi um desastre. A região que vivia do comércio entrou em quase um século de estagnação. E aqui a gente vê a grande ironia do início da dinastia Ming. Que é, Hongwu criou um sistema fiscal super rígido, com impostos fixos. Isso criou um estado cronicamente subfinanciado, ou seja, o imperador governava um país que estava se recuperando, mas o governo em si era pobre. E essa ironia fica ainda maior com o sucessor dele, o imperador Yongle. Ele move a capital para Pequim e começa aqueles projetos faraônicos. A reconstrução do Grande Canal, as famosas expedições do almirante Zheng He. Mas as fontes mostram que essas viagens não eram comerciais, né? Não, eram projetos de prestígio político que custavam uma fortuna e não traziam retorno. Um dreno gigantesco nos cofres de um estado que já era pobre. E é neste ponto que a gente vê a resiliência do mercado de Jiangnan na sua forma mais pura. Apesar de todas as tentativas do Estado de sufocá-lo, a realidade se impôs. O papel moeda Ming foi um fracasso tão grande que, nos anos 1430, o governo não teve escolha a não ser oficializar o que já acontecia na prática, aceitar a prata que circulava no mercado ilegal como principal meio para pagamento de impostos. O mercado, teimosamente, venceu o Estado. E essa persistência aparece em outros mecanismos, como o sistema Kaijong. Sim, para abastecer as tropas na fronteira, o governo oferecia licenças de venda de sal, que era um monopólio, a mercadores que entregassem grãos lá. Ou seja, o Estado usando a busca por lucro dos comerciantes para resolver um problema que ele mesmo não conseguia resolver. Exatamente. E a gente tem exemplos concretos da vida real que mostram que, por baixo da rigidez do sistema, a economia de mercado nunca morreu. Como os registros da família Li, Shu, que mostram 18 transações de terra em 40 anos. Um mercado de terras vibrante, operando à margem das regras. E a história da viúva She Hongnyan é fantástica. Ela usa os tribunais para lutar ferozmente pela propriedade da família. Essas histórias mostram pessoas comuns usando as ferramentas que tinham, o mercado, a lei,
para navegar e sobreviver, independentemente da ideologia do imperador. Então, ao final dessa longa jornada de quase 400 anos, o padrão fica bem claro. A economia de Jiangnan floresceu sob a pressão do Song, foi drenada sob o domínio mongol e resistiu à supressão ideológica dos Ming. A grande lição, então, parece ser que o dinamismo de Jiangnan, construído sobre mercados sofisticados de crédito, terra e bens, era forte demais para ser destruído. Exatamente. As tentativas de erradicá-lo, como a de Hongwu, atrasaram a economia, mas não destruíram suas fundações. O motor continuou funcionando, mesmo que em marcha lenta. O que nos leva a uma reflexão final, né? Sim, a nossa análise termina por volta de 1550. Um momento crucial na história global. É exatamente quando a prata, extraída em massa nas Américas pelos espanhóis, começa a inundar a China através das novas rotas comerciais. Uhum. E a pergunta que fica é: como essa injeção massiva de um novo padrão monetário global interagiu com esse motor econômico resiliente de Jiangnan, que a gente acabou de explorar? Teria essa prata acelerado seu crescimento a níveis nunca vistos ou teria criado novas e perigosas formas de instabilidade? Mas isso, claro, já é assunto para outra conversa.